Agora há pouco a gente falou sobre um protesto dos rodoviários que complica a vida de quem mora em Samambaia e no Recanto das Emas. Neste momento, cerca de 200 ônibus da empresa São José estão saindo em carreata de Samambaia em direção ao plano piloto. Os rodoviários cobram mais segurança para trabalhar. E hoje é o dia do conselheiro tutelar. Segundo dados da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, o Distrito Federal tem 40 conselhos, cada um composto por 5 titulares escolhidos pela comunidade que trabalham em conjunto. E o nosso convidado de hoje para falar sobre o assunto é o conselheiro tutelar do Guará, Alisson Marques. Boa tarde, Alisson. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu gostaria de começar te perguntando quais as principais funções de um conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar ele é o responsável pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de garantir os direitos da criança e do adolescente. E aí ele é encarregado pela sociedade de exercer essa função por meio de um processo de escolha aqui no Distrito Federal e que hoje no Brasil ele foi garantido a partir de uma lei de 2012 que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você considera então muito importante o trabalho do conselheiro para a sociedade? O trabalho do conselheiro tutelar ele é fundamental, uma vez que ele só existe em razão das violações de direitos que podem acontecer com a criança e adolescente. Se não houvesse violência, se não houvesse nenhum tipo de negligência, de abandono, não haveria razão de existir o conselho tutelar. E aí hoje o conselho tutelar existe depois da Lei 8.069 de 90, do Estatuto, justamente para garantir com que essas violações ou não aconteçam, ou seja, num caso de ameaça de acontecer uma violação, o Conselho Tutelar toma medidas para que elas cessem, ou, se acontecerem, para que não venha acontecer novamente, para que aquela criança ela seja blindada, para que ela seja protegida, para que ela não sofra novas violações. Então, é fundamental. Você foi eleito no Guará, né? Como é que foi o processo? O processo aqui no Distrito Federal, hoje a gente tem um processo unificado, ou seja, a partir da última eleição, do último processo que foi no ano passado, todos os municípios do Brasil e o Distrito Federal, eles têm que realizar em dezembro um processo de escolha unificado. E aqui no Distrito Federal a gente passou por esse processo ano passado e esse processo ele envolve prova de conhecimentos específicos, documentação comprobatória, prova e a última etapa que é a eleição, que aí a sociedade se encarrega de eleger um membro da comunidade que conhece as mazelas sociais daquela comunidade, que conhece as pessoas, que conhece os vizinhos, que a partir desse conhecimento e a partir do conhecimento da lei também, ele possa tomar medidas de proteção para garantir o direito daquelas crianças que convivem naquele ambiente. Quais são as principais denúncias que você recebe lá no Guará, no caso, né? Então, infelizmente, a gente recebe muitas denúncias de violências físicas, psicológicas e hoje a gente tem recebido um número cada vez maior de violências sexuais, ou seja, de abuso sexual e até de exploração sexual contra as crianças e adolescentes. Como os casos não podem ser divulgados em razão da proteção da infância, a mídia às vezes não tem tanto contato com esse altíssimo nível de violações relacionadas à criança e adolescente. E quando um caso vem à tona, por exemplo, de abuso sexual, tem muitos outros casos por trás que às vezes são bem piores que não são divulgados e que a gente também não pode compartilhar. Mas no Guará, por exemplo, hoje esse ano a gente teve por volta de 40 denúncias de abuso sexual. Olha só. Agora, os conselhos tutelares pelo Distrito Federal enfrentam um problema de estrutura. O Guará também tem algum problema de estrutura que vocês têm que lidar ali no dia a dia, que dificulta um pouco o trabalho de vocês? Sim. Por exemplo, hoje a gente está numa casa alugada e essa casa ela não tem determinadas situações, por exemplo, salas individualizadas para fazer as escutas da criança e do adolescente, uma vez que, por exemplo, a gente realiza um atendimento com a família, com a criança e adolescente, ao mesmo tempo outro conselheiro que está na mesma sala está realizando um atendimento com outra família, com outra criança sobre uma outra violação, por exemplo, uma violência sexual e de um lado uma violência física ou psicológica. Então, é algo que precisa ser alterado, precisa ser transformado e parte também da condição atual dos serviços públicos, tanto do Distrito Federal como do Brasil, que a gente precisa ir em luta e a luta a favor disso, e é importante que a sociedade conheça essas mazelas que estão acontecendo no serviço público e essas mazelas sociais para que elas se conscientizem e participem dessa luta também, porque é uma luta importante em prol daqueles que não podem se defender. Agradeço muito a participação. A gente lembra que o Disque 100 é o número que as pessoas podem ligar para denunciar. Muito obrigada. Eu que agradeço.